Eu vou ensinar vocês um passo a passo maravilhoso, onde vocês vão poder fazer pantufas incríveis. Então, fiquem aí no vídeo. Esse modelo vocês vão poder estar fazendo no infantil ao adulto. Olha que lindo, esse aqui é o modelo abelhinha. Eu fiz com a pantufa dessa cor, olha que lindo. Este fizemos na sola de Havaianas. Esses moldes vão em PDF para vocês. Então, vocês vão passar para algo mais resistente. Aqui eu passei para o papelão. Pode ser o papel Paraná também. E é muito interessante quando a gente coloca eles em algo mais grosso, sem ser MDF, coisa assim, porque a gente pode dobrar eles e fazer vários estilos de modelo. Eu vou fazer o passo a passo da pantufa aqui para vocês, com várias dicas, para você que adquiriu o molde com a gente. E nessa videoaula, na descrição, aqui embaixo do vídeo, você vai clicar numa setinha que tem aqui à direita, ó, vai estar todos os materiais que eu usei, tá? Ao adquirir os moldes, eles vão a numeração da parte de cima e vai também o forro do molde, que é um pouquinho menor que a parte central, que é a parte principal. Vocês vão fazer com forro menor se não quiserem costurar a pantufa. E vão fazer só com a parte de cima se quiserem costurar. Eu vou mostrar nessa videoaula o que eu tô falando. Vou usar só a parte de cima, não vou usar a parte do forro. Mas quando vocês comprarem, vai as duas partes para vocês. Vai a de cima e vai a do forro. A única diferença eu vou mostrar conforme eu for fazendo a pantufa. Vou pegar os meus tecidos aqui, eu vou usar pelúcia preta e pelúcia creme, essas duas cores. O meu forro vai ser essa pelúcia creme e a parte de cima vai ser a preta. Nós vamos pegar a parte de cima, sem ser a parte do molde, nós vamos pegar a parte de cima do molde, vamos colocar na nossa pelúcia. Aqui eu vou fazer uma pantufa de duas cores, o forro vai ser claro e a parte de cima vai ser escura. Então, com essa pelúcia aqui, eu vou colocar o meu molde e vou desenhar. E vou desenhar bem encostadinho no molde, tá? Aí, eu vou ter a marcação que eu preciso. Vou fazer isso duas vezes. Duas vezes na cor clara e duas vezes na cor escura. Essa cor escura minha, ela tem pelinho, gente. Ela não é que nem a outra é carneiro, é toda floque, essa aqui tem pelinho, ó. Então, nós vamos ver onde o fio tá correndo, ó. Se nós fizermos assim, vai pra lá. Se fizer assim, ele fica lisinho. Eu quero que a minha pantufa na frente fique bem lisinha assim, ó, para baixo. Assim, ó, nessa posição do fio. Então, eu vou fazer essa posição aqui, eu vou cortar meu molde aqui na frente, ó. Exemplo aqui, ó. O fio tá correndo para baixo. Então, a pontinha vai ficar aqui desse lado. Então, eu coloquei o molde, ó, na posição que o fio corra para baixo. Então, essa parte que corre é a pontinha do molde. E fiz isso duas vezes na cor preta também, tá? Quando nós formos recortar, nós vamos recortar bem na medida. A gente não vai passar para dentro nem para fora, a gente vai cortar em cima do risco. Vamos pegar o risco e cortar. Então, vai ficar bem certinho assim, ó. Depois que nós recortarmos as partes, nós vamos pegar a sola que nós vamos usar. Eu tô usando aqui uma sola de Havaianas top. A espessura dessa sola é muito boa para fazer as pantufas. Vocês podem estar usando sola similar, que é parecida também, desde que elas tenham essa altura, no mínimo 1 centímetro de espessura, e que elas tenham no mínimo 90% de borracha na composição delas. Se a sola que vocês forem comprar não tiver 90% de borracha na composição, vocês não comprem, porque vai descolar a pantufa de vocês. E vamos cortar as correias. A pantufa feita com a sola de Havaianas e dura muito mais. Vocês vão poder estar usando também o Havaianas tradicional, que é o mais barato, aquele de duas cores, ou o Havaianas Color. Então, ele é um modelo que ele é um pouquinho menor que a top e a tradicional. Se por acaso vocês quiserem usar o Color,
vocês usem sempre um chinelo que é um número maior. Exemplo, eu quero fazer uma pantufa 35, 36 no chinelo color. Então, eu vou usar um chinelo 37, 38, porque o formato da sola do color ele é um pouquinho menor. É a única diferença, tá? Mas a tradicional, a Havaianas tradicional e a Havaianas top são excelentes para esse trabalho. Com a ajuda do estilete, vamos cortar a correia. Bem rente, vocês vão puxar, vão ver se o pininho tá ali pra dentro, ó, se não tá alto, e vão cortar. A gente encosta o estilete, pode ser uma faquinha afiada aqui também. Ó, e cortamos bem rente. Esse chinelo é novo, tá, gente? É que o preto no vídeo, ele parece poeira, assim, ó. Bem rente aqui, vamos fazer nos 2 pinos aqui atrás a mesma coisa, ó. Vamos encostar o estilete e cortar. E agora eu preciso tirar esses pininhos, pra poder colar eles, ó. Nós vamos tirar todos e vamos colar. Vou usar a cola instantânea. Aqui também pode ser a cola de contato, tá? Mas aí vocês vão ter que passar a cola no pininho e passar aqui também. Eu, com a cola instantânea, vou passar. O que que eu tava... Vou botar uns pinguinhos de cola aqui dentro, ó. Uns 3 pinguinhos em cada ladinho, ó. Vou fazer isso nos 3 buraquinhos, tá? E vou... Eu ensinei no vídeo as meninas a costurarem essa parte do pino. Pra não cair. Com o tempo, ele vai cair esse pino aqui, gente. Ele não vai ficar aqui com essa cola pra sempre. Mas com o tempo de uso das clientes, eu tava pensando. Quando a gente costura, o que que acontece? Dói muito a mão da gente. Principalmente a gente que tem problemas de saúde, como fibromialgia. Como dói muito a mão da gente, no futuro a gente vai ter problemas por fazer força para costurar o pino. Costurar o pino aqui, que nem eu ensinei num vídeo, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô colando com essa cola instantânea e com o tempo vai cair o pino sim. Conforme a pessoa lavar, a pessoa for usando, vai cair. Mas todas as coisas que a gente compra, com o tempo elas estragam, né? Então, se durar 1 ano esse pininho aqui, tá ótimo. A gente não precisa dar uma garantia eterna porque as coisas se acabam. Tudo que a gente compra se acaba, né? Então, sendo assim, para facilitar o nosso trabalho, não é que você vai fazer um trabalho ruim, não vai. É que com o tempo vai cair mesmo e faz parte. A pessoa cola em casa ou deixa sem o pininho. Mas o importante é que dure no mínimo 30 dias coladinho e dura mais, tá, gente? Mas com o tempo cai. Então, eu tô fazendo assim agora, porque eu não consigo mais costurar o pino aqui na borracha, porque eu tenho fibromialgia e tem muitas meninas que ficam na dúvida. Ai, Berê, só com a cola vai descolar com o tempo? Vai, mas faz parte, as coisas estragam com o tempo, nada é eterno. Vou fazer isso nas 2 partes, tá? Vamos pegar uma lixa, de preferência uma lixa grossa, qualquer espessura de lixa grossa que vocês tiverem aí, tá? E eu vou lixar toda essa parte de cima, todinha. Vamos fazer isso nos 2 pés. Essa parte que eu vou mostrar pra vocês, ela é opcional, mas vale muito a pena vocês fazerem. Aqui eu tô usando o tecido de soft, ó, mas pode ser feltro também. Dê preferência por usar aqui da cor da sola de vocês ou da cor da pelúcia que vocês vão colar aqui, tá? Esse feltro nós vamos colar primeiro na sola antes de colocar a pelúcia. Com o tempo que a gente usa as pantufas, aqui na parte do calcanhar começa a aparecer a sola do chinelo, porque gasta a pelúcia. Por mais de qualidade que ela seja, gasta. Então, tendo esse feltro aqui, além de ficar um pouquinho mais macio, também vai durar mais esse trabalho. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos pegar a pelúcia para desenharmos o desenho da sola. Vocês deem preferência por colocar o chinelo aqui, ó, da parte do calcanhar, o fio que corra para lá, tá? Aqui no meu caso eu fiz ao contrário, ó, eu errei e fiz o fio assim. Mas não tem problema, pode ser também, mas o ideal seria que corresse o fio da pelúcia para lá, ó, quando a pessoa botasse o pé, ficasse assim. Vamos pegar os 2 pés e vamos desenhar aqui, ó, na nossa pelúcia. Desenhar uma vez,
Vou deixar um espacinho, né, entre uma e outra. E vou deixar um espaço aqui na lateral. Essa parte aqui, ó, eu desenhei o desenho da sola e deixei meio centímetro aqui. Eu vou mostrar como eu fiz isso pra vocês. Peguei meu lápis. Aqui eu tô usando um lápis ecológico, ó, ele se aponta sozinho. A gente vai puxando esse fiozinho, ó, e ele não precisa apontar. E depois que lava, ele sai a marcação, ele não fica. É muito bom, gente. Tem várias cores, tá? Eu vou usar ele. Eu já fiz o desenho aqui na sola. Agora eu vou fazer assim, ó. Com o lápis, eu vou, em vez de fazer o lápis assim, que nem eu desenhei o desenho da sola, eu vou encostar essa parte dele aqui, ó, ou da caneta, que vocês quiserem, assim, ó. Só vou encostar aqui. Quando eu encosto aqui, ó, eu vou fazendo assim, ó. Eu já vou ter o meio centímetro, já fica o meio centímetro ali. Então, isso eu vou fazer em toda a volta do chinelo. Aqui também, ó, eu encosto aqui, ó, assim, ó, deixo ele altinho, encostando só a pontinha dele. E faço a volta. Aqui nós vamos ter uma margem que nós vamos precisar dela depois. Encosto aqui e vou fazendo a voltinha. Então, eu faço em todo o chinelo. Encosto, encosta, encosta e vai. Se vocês quiserem, para economizar a pelúcia de vocês, já cortarem nesse meio centímetro aqui a toda a borda e não gastar esse excesso de pelúcia, ótimo. Mas a partir daqui de trás, ó, nós vamos ter que deixar um pouquinho mais. Nós temos o chinelo assim, ó. Eu vou deixar mais ou menos 1,5 dedo. Aqui, ó, serve para todas as numerações, tá? Vocês podem colocar a partir de 2 centímetros aqui, ó. Coloquem 2 centímetros. Estão vendo onde vai? Marquem aqui. Aí, eu vou marcar com a caneta, com o lápis. Essa parte aqui, eu vou seguir, ó, pra marcar aqui do outro lado. Agora, aqui, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Essa parte que a gente colocou, que tá essa marcação, ó, nós vamos cortar assim, ó. Daqui pra cá, vamos fazer assim. E vai encostar ali, chegar nessa parte do meio centímetro aqui, ó. Assim. Pra cá. Do outro lado, a mesma coisa. A parte da marcação ali, ó. E onde deu aqui, ó. Então, eu venho daqui pra cá. Assim. Encosto na minha marcação. Ficando assim, agora eu vou recortar toda essa parte do meio centímetro em volta da sola. Vou recortar todinha. Aqui a parte da sola, né, que tá riscada ali, e esse meio centímetro que nós deixamos. E aqui a parte de trás. Vamos fazer isso nos 2 pés. Nós podemos fazer, para adiantar nosso trabalho, a gente pode colar agora o soft na sola. E depois, enquanto o soft seca na sola, a gente vai fazendo a costura do molde, a parte de cima. É a parte que a nossa sola já lixada, nós vamos começar a passar cola. Estou com o tecido de soft aqui embaixo, que pode ser o feltro também. Vou usar a cola de contato, aqui eu tô usando de uma marca Amazonas. Vocês podem estar usando também a Cascola, a Kerafix, a FCC. Essas são marcas que eu gosto bastante de trabalhar. Esse pincel eu uso há muitos anos, eu sempre falo nos vídeos pra vocês, eu tenho desde o começo que eu comecei a fazer pantufa. Eu tenho esse pincel. Então, eu vou passar de uma forma bem generosa essa cola nessa sola aqui, ó, todinha. Agora, eu vou pegar o meu soft e vou grudar a sola aqui, ó. Assim mesmo. Encostei aqui, vou fazer assim com a mão. Não precisa apertar, é só pra grudar a cola que tá na sola, no chinelo. Vamos esfregar assim um pouquinho, ó. Então, eu fiz isso, ó. E assim que eu fizer isso, eu já puxo o soft aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Porque é difícil passar cola com pincel no soft, então eu vou ficar com a marca da minha cola ali, ó. E agora eu vou passar cola onde não tem, onde faltou, eu vou dar uma passadinha. Onde não tem, eu vou retocar. Aqui é pouca coisa, porque depois a gente vai colar a pelúcia, então não precisa muita coisa aqui, tá?
Agora é só uma retocada aqui, ó, onde não ficou cola, principalmente nas beiradinhas, que eu quero que fique bem coladinho. Aqui eu passo um pouco. O soft, ele vai secar bem rapidinho. E a parte aqui da sola, quando nós colocarmos a mão, ó, e não sujar a nossa mão, ficar só pegajoso, é a hora de nós fazermos o contato. Então, enquanto isso, vamos fazendo outras coisas, mas sempre controlando aqui, tá? Já é o tempo da gente colar. Se vocês verem que aqui tá secando muito rápido e aqui ainda não deu tempo, vocês já colam, tá? Porque senão essa parte aqui vai ficar muito seca e depois não vai aderir legal. Então, vamos lá, a gente vai pegar na marcação que nós fizemos e vamos encostar a sola. Isso nós vamos fazer nos 2 pés. E agora, vocês podem apertar, porque a cola já tá seca. Vamos apertar bem aqui, ó. Depois que vocês fizerem isso, ficar apertando, se tiver no tempo da cola, vai ficar bem firmezinho aqui. Se não tiver, ela vai desgrudar quando vocês fizerem isso aqui, ó. Aí, agora, a gente já pode recortar. Vamos recortar toda a volta, pode ser rente aqui, que eu não vou precisar desse tecido, né? Nós vamos deixar essa sola secando melhor, porque nós vamos passar cola aqui de novo, né? Lembrando que isso é opcional. Se vocês não quiserem fazer com soft embaixo ou feltro, não precisa, mas vai durar mais a pantufa. Eu vou deixar secando, vocês podem fazer várias dessas, deixar todas prontas e depois só colar. Podem deixar sempre prontas, né, se quiserem acelerar o trabalho. E agora a gente vai costurar os moldes. Vamos pegar os tecidos que eu já recortei, ó. Eu cortei bem na linha. Aqui tá a parte da parte que eu quero pra cima, que é preta, e a parte que eu quero pro forro. Eu vou colocar as duas viradas uma pra outra do lado certo, do lado do pelo. Pelo com pelo. Então, eu vou ficar liso aqui e liso aqui. Como eu usei só a parte de cima do molde, não usei o forro, que é menor, as duas vão ser do mesmo tamanho. Depois eu vou explicar pra vocês que querem usar o forro. O forro, ele vai ser menor, então, para quem quiser só colar, não quiser costurar na pantufa o forro. Depois eu vou falar para vocês ainda. Vamos unir essa parte todinha, ou com alfinete, ou vamos fazer um alinhavo, para poder costurar. Podem costurar na mão, podem costurar na máquina, o que vocês acharem melhor. Então, se vocês tiverem esses alfinetezinhos, ó, é bem legal. Vamos pegar aqui, ó, ponta com ponta. Vou marcar onde tá a ponta ali, ó. Eu não vou botar o alfinete aqui, eu vou deixar passar um dedinho. E aí, aqui eu já coloco o alfinete. E vou vendo aqui, vou fazendo a mesma coisa no outro lado, ó. Encosto a ponta com ponta. Como a pelúcia é alta, a gente tem que apertar pra ela ficar bem juntinha, ó. E aqui, passando um dedinho, eu vou colocar o outro alfinete. Aqui no meio, o ideal é colocar mais um alfinete também, ou vários, né? Um aqui, mais 2 aqui. Então, eu vou costurar aqui. Não vai ter margem de costura, vai ser bem na beiradinha mesmo. E vou voltar com ela costurada pra vocês. Vou deixar bem assim, ó, o calcador, ó. Um pouquinho e vou começar a costurar aqui, ó. Bem aqui, vou deixar só um espacinho de... Minha máquina tá com problema, gente, eu costurei 2 vezes. Mas vocês podem fazer retrocesso no começo e retrocesso aqui no final, tá? Pra costurar. E a costura é assim mesmo, é um pedacinho, não é muita coisa, não. Tanto faz se for na mão, e se for na mão, vocês vão costurar 2 vezes. Vão ir com a linha e vão voltar, tá? Pra ficar bem firme. Como nós usamos os 2 moldes do mesmo tamanho, aqui vai ficar do mesmo tamanho. Por que que eu falei pra vocês deixar assim um centímetro aqui, ó? A parte do forro, a gente vai cortar. Vamos pegar aqui, ó. A parte do meu forro é a branca, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir assim, dobrando, ó. Vou chegar ali naquele pedaço e vou fazer isso aqui. Então, eu vou ficar assim, ó. Uma partezinha da preta, que é a parte de cima. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó. Então, tiramos a partezinha do forro dos 2 lados. Agora, aqui já tá pronto, tá?
É a parte do nosso... Nós vamos desvirar. Assim, e aí eu vou puxar pra frente, ó. Vou deixar um pedacinho aqui. E aqui você já vê que vai aparecer a parte branca. Olha que lindo que fica. Então, aqui já tá prontinho. Depois a gente tira os pelinhos, depois que colar a pantufa. Então, essa parte estando prontinha, se vocês quiserem colocar forro na pantufa de vocês, esse é o momento, tá? Vocês vão pegar uma espuminha, um feltro, só que não pode ser um forro muito grosso, né? Então, esse é o momento. Aí, vocês vão pegar um forro do tamanho do forrinho, do molde do forrinho, vão cortar e colar nesse momento aqui nessa parte maior ou na parte menor, tanto faz, e vão fechar, tá? Pra poder costurar. Mas aí como a minha é fofinha aqui, eu não vou colocar forro, né? Vou deixar ela reservada pra colar a pelúcia agora na sola. Enquanto deixamos aqui reservado, eu vou passar cola tanto aqui em cima desse soft, como na pelúcia. Então, eu vou pegar aqui, ó. Nesse momento, depois que vocês vão esperar a cola secando, vocês podem estar fazendo os acessórios das pantufas, colando mais pantufa. Vocês podem aproveitar o tempo, né? Aqui, ó, passei a cola na pelúcia. Respeitei essa margem de meio centímetro, deixei sem cola, né? Que foi a marcação que a gente fez. Passei na pelúcia, agora eu vou passar aqui na sola. O ideal será que O ideal é que essa parte da sola do soft já esteja seca, tá, gente? Pra fazer isso de novo. Então, vou passar toda ela aqui também. Agora, nós vamos deixar aquele tempo, pra que não molhe o dedo, tá? Geralmente, essa parte que tá com soft, ela seca muito rápido, então, temos que cuidar, porque se ela secar antes de nós fizermos o contato, ela não vai pegar bem. Então, antes dela secar totalmente, que ela já não suje a mão, vamos fazer o contato. Vamos esperar um pouquinho. Isso dá em torno de uns 2 minutinhos no máximo, depende da região aí, tá? Mas vamos aguardar aqui um pouquinho para nós fazer o contato. Já dando tempo, ó, não tá sujando mais a mão, nós vamos fazer o contato das duas partes, ó. Nós vamos fazer o contato agora das duas partes, já dando tempo. Encostamos assim. E agora, aqui, a gente vai ficar apertando um pouco, que nem a gente fez da outra vez, tá? Agora, aqui, nós vamos ficar apertando um pouco, pra ficar bem coladinho. Aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Se a cola de vocês não tiver no momento certo de fazer o contato, vai acontecer isso aqui, ó. Vocês vão levantar e ela vai abrir. Se vocês levantarem e ela não abrir, ela ficar firme assim, não fazer força, né, gente? Mas ela ficar firme, é sinal que tava no tempo certo. A minha podia ficar mais um pouco, mas como eu tô gravando... Então, estando assim, ó, agora nós vamos pegar a parte de cima. Aqui, eu tenho o forro, que é a parte branca, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar esse forro. Aqui está a sola, vou pegar a parte do forro e a parte de cima. A parte de cima, nós estamos com o tecido do lado do avesso. A parte de cima, que vamos puxar pra cima, ela vai ficar pro calcanhar nesse momento. E a parte do forro vai ficar pra frente. Vocês vão ter que ter esses alfinetes agora nesse momento, tá? Ou agulha, ou um grampinho, qualquer coisa que vocês vão precisar pra fincar ali na borracha. Eu vou pegar a parte do meu forro, que tá menorzinha aqui, ó. E nessa parte que nós marcamos ali, ó, que eu cortei pra cá, lembram? A gente vai encostar o forro. Então, essa parte preta, ela vai ficar aqui, ó, junto com essa outra parte preta. Assim. E o forro vai ficar aqui, ó, bem no comecinho dessa marcação que nós fizemos, vai começar o branquinho do forro. Assim. Vamos colocar o alfinete pra segurar. Aqui. Tô com chinelo assim, vou vir aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Essa parte que a gente cortou pra cá, né, atravessado, é a parte que é atravessada aqui do molde, ó. É o biquinho. Então, eu vou encontrar biquinho com biquinho.
e a parte do começo aqui do forro, ó, encostada aqui. Então, o comecinho do forro, ele sempre vai ficar nessa marcação aqui, ó, que a gente fez. E vou colocar o alfinete. Pronto. E aí, vamos puxar o molde assim, ó. Vamos centralizar, abrir ele e vamos fazer isso aqui. Vou virar do avesso agora. Então, tá assim, ó. Já vi que ficou legal. Aqui, eu vou colocar um alfinete aqui na ponta também, para facilitar a nossa costura. Depois a gente tira. Assim, ó. Então, vamos costurar o forro. Conforme eu fui testando os moldes, e eu vi que as pelúcias, com o tempo, elas dão de si. Elas alargam bastante. E isso ficam largas no pé. Quando a gente costura o forro aqui nesse tecido que a gente deixou extra, além de deixar a pantufa mais firme, ela larga menos, porque aí não vai ficar solto essa parte aqui, né? Que antes a gente deixava a parte aqui e colava a outra aqui, né? Também pode. Não vai descolar a pantufa de vocês se vocês fizerem só colar dessa parte aqui. Mas a costura, quando fizemos, a pantufa fica mais firme, essa é a diferença. Além, dá um pouquinho mais de trabalho, então a gente tem que cobrar um pouquinho mais também, né? Quando vocês fazem com a parte de cima normal e a parte de baixo forro, nesse momento vai estar menor essa parte aqui, ó. Então, não teria margem para costura aqui. Porque se vocês forem costurar aqui, vai ficar muito apertado para entrar o pé. Até fica legal, mas fica apertadinho. Então, por isso que eu quis fazer com os dois do mesmo tamanho, sem usar o forro. Mas as meninas que vão querer só colar essa parte depois aqui e deixar o forro aqui, podem usar o forro, tá? Não precisa usar as duas partes do mesmo tamanho. Dá para fazer desse outro jeito também. É rápido, não vai descolar, só que vai alargar mais fácil a pantufa com o tempo. É a única diferença. Mas eu gostei bastante de fazer costurar. Eu testei esses dois modelos e fiz para mim. Essa costurada, ela dura um pouco mais. Então, você tem que cobrar um pouco mais também, porque dá mais trabalho. Então, vamos lá. Agora, nós vamos costurar. Eu coloquei já a linha aqui na minha agulha. Eu tô usando uma agulha número 6, uma agulha normal. A linha que eu tô usando é a linha aqui, ó. Ela contém nylon forte plastificado na composição dela. Então, ela é uma linha bem firme. Vocês podem estar comprando aí nos armarinhos, tá? É uma linha muito boa pra gente costurar nossas pantufas. Aí, vocês não precisam usar o nylon. Mas o que que eu aconselho vocês? Quando forem costurar, costurem sempre com a linha da cor da pelúcia. Eu vou costurar no preto aqui em cima do branco para vocês verem a costura, tá? Vamos lá. Então, eu vou encostar essa parte aqui, ó. O tecido que eu deixei nessa parte da sola sobrando foi de propósito, tá? Porque eu vou pegar ele. Eu tô já com a linha com o nozinho na ponta. Vou pegar bem aqui no começo, eu vou deixar o nozinho pra baixo e vou vir costurando. Já, assim que eu fizer uns 2 pontinhos aqui, ó, a gente vai tirar o alfinete. Agora, eu quero mostrar algo pra vocês muito interessante também, que a gente vai aprendendo conforme vai trabalhando. Vocês podem costurar assim, ó, fazendo com a linha, tá? No caso, assim, ó, eu faria aqui, eu vou fazer uma vez pra mostrar pra vocês, tá? Enfio a agulha aqui, ó, e puxo. E faço isso aqui, é bem rapidinho, ó. Essa linha, ela desliza muito, como ela é de nylon, né? Ó, vocês podem costurar assim. Só que ao costurar assim, eu notei que aqui fica durinho depois em volta da pantufa. A costura fica toda apertadinha, durinha em volta. Então, quando a pessoa pega a pantufa na mão, ela vê. Então, eu achei melhor fazer assim, ó. É mais demoradinho? É, mas vale muito a pena. Fazer dessa forma, ó. Vai, desce. Pode ser grosseiro? Pode. Por quê? Nós vamos voltar aqui nessa costura. Eu fiz voltando da primeira vez, indo e voltando, e achei que demorou muito. Então, eu prefiro isso só uma vez e depois voltar de novo. Então, vamos lá. Vamos fazer de uma forma bem grosseira. Você vai puxando o tecido assim, ó, pra
ter tecido para todas as partes, vai vendo como é que tá ali no meio. Aqui, ó, se vê que vai sobrar muito do meio, vamos dividindo esse tecido. Então, essa parte da costura, se vocês fizerem com forro, vocês não vão precisar costurar, tá? Com aquele forro pequeno, que vai o molde aí. Então, eu usei os dois moldes do mesmo tamanho, que foi a parte de cima, né? Por isso que tá larguinho aqui, ó. Daí, eu vou fazendo esse alinhavo, ó, em toda a volta. Em todinha, até chegar aqui nesse outro alfinete, tá? Desse mesmo jeito, bem... Procurar fazer retinho, mas podem fazer grosseiro, porque aqui não vai aparecer. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, vocês podem fazer isso na máquina de costura. Podem, acelera bastante o processo, podem costurar antes e colar tudo depois. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Uma outra videoaula. Então, vamos fazer esse aqui que todo mundo que tem agulha em casa consegue fazer. E fica bom também. Eu tô chegando aqui no final, quero mostrar pra vocês, ó. Pode ser que fique larguinho assim, porque a nossa parte de cima tá maior, né? Vocês vão puxando assim, ó. Vão fazendo gominhos e vão vendo pra ficar bem uniforme aqui, bem... Não ficar enrugado muito um lado só. Por que que eu decidi usar o lado maior? Porque, gente, eu fiz com forro essa costura e a costura, ela come pedaço, né, do forro, né? E aí, pra entrar no pé, a pantufa fica bem apertadinha. Tem pés que não ia caber, né? Não cabeu, pra falar a verdade. Então, eu preferi fazer assim, achei que ficou muito legal. Mas, como eu falei pra vocês, no molde vai os forros sim, porque tem gente que não vai precisar costurar, só vai colar a parte de cima do molde na sola. Aqui a minha linha tá acabando, eu vou dar nozinhos aqui, ó, e vou colocar mais, porque nós vamos voltar com a linha agora dando o acabamento. Aqui, ó, vocês já dão uma olhadinha como é que tá, ó. Vocês vão abaixar, podem abaixar o molde, ó, pra dar uma olhada. Se tá direitinho. É que preto com preto é complicado, né, gente? Mas assim, ó, ele tá direitinho. A outra parte vai pegar bem certinho. Se caso não pegar, aí vocês costuram um pouquinho mais aqui, ó. Encostem bem o branquinho aqui no preto, tá? Se não, como a minha aqui tá boa, posso continuar costurando normal. Então, vamos lá. Aí, eu vou continuar costurando aqui o nozinho sempre pra baixo. E eu vou voltar a costura. Eu vou pegar as partes que eu não peguei. Então, vai ficar tudo fechado, ó. Essa parte não tem costura, então eu vou pegar. Essa aqui não tem, então eu vou pegar. Então, ela vai ficar bem fechadinha. Lembrando, essa costura não é porque vai descolar, essa costura é pra ficar mais bonita esteticamente por dentro. E também pra não alargar tão fácil a pelúcia. Mas nada é eterno, né, gente? A gente vende uma coisa, como nada é eterno, as coisas se acabam, né? Não podemos dar garantia infinita, né? Mas com esse processo vai durar bastante o trabalho de vocês. Quem tem máquina, eu quero fazer na máquina, pode fazer sim. Eu gosto muito de fazer na mão porque eu tenho contato aqui do como tá ficando. Porque na máquina, às vezes, a gente costura e quando vem colar na sola, às vezes a sola não é do mesmo tamanho. Às vezes as solas, porque os chinelos, eles estão com problema no tamanho das solas, né? E aí, quando a gente costura na máquina, a gente não tem esse acesso a saber o tamanho direitinho da sola. Porque às vezes a gente quer fazer um monte pra vender e acaba se perdendo no tamanho. Então, é muito complicado. Eu tenho muito relato de meninas falando isso. Então, vamos fazer uma coisa segura aí que não vão desperdiçar o nosso tempo. Eu gosto muito de fazer na mão. Enquanto eu tô olhando televisão, ó, eu tô fazendo. É muito gostoso, gente. Vocês deixam pra eu costurar tudo junto. Eu vou fazendo aqui, ó, até o final e já vou voltar com vocês. Então, aqui cheguei no fim, ó. É o mesmo processo aqui, nós vamos abaixar pra ver se dá certinho aqui o encaixe, ó. Se fica bem certinho aqui, ó. Se não, a gente costura mais um pouquinho branco, né? E vamos dar nozinhos aqui pra acabar. Venho pra cima. Então, essa costura, gente, vou entrar dentro da laçadinha. Uma vez, duas vezes. E posso levar a agulha assim e cortar o fio. Agora, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Quando
nós costuramos dessa forma assim, ó, em vez de fazer daquele outro jeito, aqui fica bem macio, ó, ele não fica durinho. Então, quando nós colocarmos o tecido por cima, vai ficar esteticamente falando melhor. Agora, nós vamos começar a colagem. Está prontinha. Se vocês fossem colocar forro agora para deixar mais fofinha, esse seria o momento. Então, vocês podem colocar o forro já aqui em cima desse branco, ó. Cortem o tamanho do forro e colhem aqui. Ou só coloque em cima e depois puxe o tecido também. É opcional. Eu não vou colocar porque a minha pelúcia de carneirinha é bem grossa e não precisa de forro. Agora eu vou começar a passar cola. Nós vamos trabalhar com a cola assim, ó. Primeira coisa, eu vou passar cola em toda a lateral aqui, ó. Toda a lateral. O molde tá assim, ó. Vou passar em todo o avesso dele na lateral. Até o finalzinho aqui. E vou passar depois dessa marcação que a gente fez, ó, em toda a sola. Até esse outro lado aqui. Então, eu vou começar passando aqui e vou mostrar pra vocês. Tá assim, ó, eu vou pegar essa parte de trás e vou fazer isso aqui, ó. Pra não incomodar aqui, ó, vou puxar ela pra cima e vou colocar um alfinetezinho aqui. Pra não atrapalhar a gente na hora da colagem. Vou pegar a pontinha do tecido aqui, ó, e vamos começar a passar a cola. Bem no começo mesmo, ó. Encosto bem a cola ali e vou levando. Cuidado se a pelúcia de vocês for muito fina para não passar para outro lado. Continuando passando, ó, eu vim de lá, tô fazendo toda a voltinha. E agora eu vou chegar aqui, ó. E é o mesmo processo. Se passar um pouquinho dessa margem, que mais ou menos é quase 1 centímetro que a gente tá passando aqui, ó, não tem problema. Eu gosto de passar bem todo o tecido, para todo o tecido receber a cola, tá? E eu vou até a outra pontinha aqui do molde. Até o final a cola. Agora, nós vamos passar na sola. Tô assim, eu coloco a mão por dentro da pantufa. E viro ela assim, ó, nessa posição. E começo a passar a cola. Passo aqui até o comecinho aqui. Assim, ó, passei desde aquela marcação que a gente fez aqui, ó. Cheguei aqui e tô com a mão dentro aqui, ó. Agora, eu vou virar assim pra mim e vou passar do outro lado. Aí, me facilita a passar a cola. Isso eu deixo a pantufa no ar pra não encostar aquela parte que a gente já passou a cola do tecido em alguma coisa, tá? Aqui eu tô bem generosa, eu vou arrumar aqui, gente. Eu vou continuar passando e já mostro pra vocês. Vou chegar aqui na pontinha do chinelo. Então, eu passei nas duas partes. E se por acaso pegar no tecido aqui na parte de cima, a cola, não tem problema. Vocês podem colocar alfinetes aqui, mas não tem problema nenhum, porque o importante é colar depois na sola. Então, vamos deixar aquele tempo que nós agora vamos aguardar, né? Vamos colocar a mão assim, ó, e não vai sujar o nosso dedo. É a hora de fazer o contato. O tempo é que, ó, não suja nosso dedo. E agora, nós vamos começar a fazer o contato. Pegar essa pontinha aqui, ó, vamos encostar ali na parte que tem o risco ali, ó. Assim. Vou encostar bem rente. Bem o tamanho da sola, ó. Não vai passar nem sobrar. Bem encostadinho. Encostamos um lado aqui, um pedacinho, e vamos fazer lá do outro lado a mesma coisa. Faço assim, ó, viro bem e trago a sola ali, ó. Então, esse molde também é bem exato, assim, não desperdiça a pelúcia, é o que vocês vão usar. Depois vai ter muita pouca coisa aqui, se é que vai ter pra cortar. Então, eu firmei as duas partes aqui. Agora, eu posso puxar ele pra frente, ó. Estão vendo o tamanho? E eu vou ver aqui, ó, pra centralizar, pra deixar bem bonito aqui, ó. Vou ver o tamanho. A cola, quando ela tá no ponto certo, ela não suja as mãos da gente. Essa aqui tá no ponto ideal. Eu vou ver como eu quero aqui e vou puxando. Geralmente, eu puxo os dois lados aos pouquinhos, assim, e vou fazendo o contato. Encostando, não aperto com força, porque se caso eu fizer uma colagem errada, eu posso retornar. Nisso, vocês puxem aqui e ficam segurando essa parte, tá? A mão de vocês não vai sujar, porque a cola está no tempo certo dela. Então, essa parte aqui, eu vou dar preferência por deixar mais esticado, na parte da volta aqui do pé.
Então, vamos lá. Tô encostando. Continuo encostando. E agora aqui, ó, a parte gordinha aqui do pé, eu vou tentar fazer umas voltinhas aqui, ó. Tudo de forma bem leve. Esse aqui, lembrando, é um 39,40. Vocês podem fazer no soft também, eu tenho modelos feitos no soft. Fica lindo, meu soft não deu nenhuma dobra. Porque o soft é o tecido mais fininho, né? Então, vamos fazendo isso aqui. Quanto mais vocês colocarem dobrinhas aqui, menos vai ter na frente. Então, ó, já encostei do jeito que eu queria, agora eu vou começar a apertar. Primeiro, vocês dão uma olhadinha na frente, se tá bom o design da pantufa, e começam a apertar se achar necessário. Aí, vou fazendo o contato, ó. Uma vez feito o contato, não tem como voltar para arrumar. Então, por isso que é importante agora, nesse momento, a gente colar aqui de uma forma bem bonitinha. Quando é a pelúcia, não tem problema ficar essas dobrinhas, tá? O ruim é o soft. O soft vocês vão ter que ter um pouquinho mais de cuidado para ficar bem bonito. Então, e aí eu posso, já que eu fechei todas as dobrinhas, eu posso começar a apertar. Vou ficar apertando aqui por uns segundinhos e já volto. Aqui, ó, depois que eu colei, eu vim aqui, ó, e puxei um pouco a parte branca pra fora. Como a gente usou o mesmo tamanho do molde de cima e de baixo, eu consigo ter esse formato aqui, ó. Esse tamanho de pantufa é um 39,40, ele serve para qualquer pé. Se vocês quiserem fazer mais apertadinho, o pezinho muito fininho, aqui nesse horário da colagem, vocês podem passar um pouquinho de tecido para fora, para depois recortar. Aqui vocês podem ver que ficou bem rente o tecido, ó. Tem pouca coisa para recortar, né? Eu gosto de fazer assim porque geralmente o pé 39,40 ele é maior, né? Então não pode ser uma coisa muito apertada. Olha como ficou bonito. E aqui por dentro, ó, não aparece costura. Então, se vocês usassem o forro e só colassem ali, aqui vai ficar o forro bem encostadinho, né? Mas não vai estar costurado assim, ó. E aqui tá costurado, não aparece nada. Agora, nós vamos fazer o calcanhar. Aqui a parte do calcanhar, vocês vão fazer isso aqui, ó, pra ver onde terminou aqui, ó. Vamos fazer assim, com o pelinho, a mesma coisa do outro lado. E nisso, vocês vão trazer o tecido. Olha a vantagem de cortar assim o tecido, ó. Vou fazer isso aqui, ó, vai dar certinho ali, ó. E vamos ver se deu certinho do outro lado. Deu certinho também, ó. Posso passar cola na sola e já posso passar cola aqui no tecido. Então, ó, passei no tecido e passei aqui na sola. Vamos aguardar também o mesmo tempo que aguardamos daqui, onde não vai sujar a nossa mão, para fazer o contato. A sola, ela já secou, ó. Mas o tecido ainda tá meio úmido. Eu vou fazer o contato para vocês para finalizar o vídeo, mas vocês deixam o tecido ficar seco também, tá? Não pode estar sujando a mão de vocês. Agora, vamos fazer o contato aqui, ó. Eu vou primeiro puxar as beiradas, vou trazer pra cá, ó. Vou encostar bem naquela divisa que eu fiz do outro pedaço, pra ficar bem fechadinho ali, ó. Eu faço isso de um lado, trago pra cá o tecido e faço desse outro lado também. Bem na emenda ali, ó, pra ficar bem bonitinho o trabalho. E agora aqui, ó, eu vou puxando pra não ficar muito dobrado aqui no calcanhar, ó. Sempre cuidando, quanto menos dobra, melhor aqui, fica mais bonito esteticamente embaixo. Depois que eu encostei todas as partes, eu vou ficar apertando um pouquinho. Como a minha tá úmida ainda, ela vai aparecer a cola, mas se ela tivesse ao ponto, nem a cola ia aparecer, ia ficar bem sequinha. Vou ficar apertando uns minutinhos aqui. Vamos lá, então. Como o tecido tá indo pra cá, ó, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu vou puxar todo o tecido pra cá, pra poder recortar de uma forma boa. Outra coisa, eu vou cortar aqui já a parte de trás, ó. Encosto a tesoura e recorto. Cuidem pra não cortar nesse momento a sola. Como a minha tá um pouco úmida, ela vai ficar aparecendo, mas se ela tivesse seca, ia ficar bem bonito essa parte do calcanhar. Ela fica bem lisinha, fica sem grumos aqui, sem dobras, né? E a gente vai apertar aqui, ó. Dá garantia do trabalho de vocês, que afinal a pessoa vai lavar depois, né?
Aí, assim, ó, agora eu puxei o tecido, eu vou recortar aqui essas partes da beirada. Encosto bem a tesoura e faço em toda a volta. Ó, vai ficar bem rente aqui. Então, está prontinha. Se a primeira que vocês fizerem não ficar tão boa, as próximas ficarão, tá? A prática leva à perfeição. O importante é estar essa emenda aqui bem direitinho. A outra também é para não aparecer. E está prontinha. Eu fiz esse modelo também com soft, então dá para fazer com vários tecidos. E como eu falei no início do vídeo, vocês podem fazer com forro menor, com a parte de baixo, sem precisar costurar. Fica a critério de vocês. Então, essas foram feitas com soft, ó. Eu fiz com pelúcia por dentro, a imagem tá ruim, gente. Eu não consegui ajustar o filtro dessa cor aí Mas é umas cores de soft bem bonitas. Eu vou deixar, vai ter umas fotos nas minhas redes sociais pra vocês verem. Eles ficaram, ó, mal, tem dobrinhas. Ficou muito bom o trabalho. Vocês podem ver que dá pra fazer também com soft, ó. Muita pouca dobra. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E assim que eu tiver tempo, eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like aí, que é muito importante. Assim eu sei que vocês estão gostando do canal. E o meu contato para adquirir os moldes também vai ficar embaixo do vídeo. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!